Então, eu estou assim entendendo, né? Entendendo. É difícil você começar a entender uma coisa que não é falada, né? Não é conversada, não é colocada na mesa para as pessoas debaterem, né? Ainda mais para quem fez teatro, né, gente? Nós que fizemos teatro, a gente teve todo esse costume, não só dos laboratórios, que você ficava criando lá os personagens, mas lembra quando, né, eu digo lembra porque eu já não estou fazendo isso, né, vocês que são atores estão, que você coloca o texto ali, que você faz aquela, eu não me lembro mais como é que fala isso, leitura de texto na mesa, todo mundo em volta da mesa, aí discute seu texto, o significado, né? Então você tem que ter toda uma conversa com as pessoas intelectual, você tem que desenvolver essa tua parte se você vai fazer teatro, tá? Fora, claro, várias coisas tem que desenvolver, mas essa parte do pensamento, da discussão, sabe, tudo isso um ator tem que ter, porque ele vai passar por esse processo da leitura de texto, por isso que ele tem que saber conversar com as pessoas. E claro também que mulheres sempre sabem conversar melhor que homens. Toda a vida, não existe isso. Homens podem ser bons muitas vezes, né? São professores, são bons então ali de dar aula, de falar e tudo mais. Mas os homens não são bons de conversar com as mulheres, né? Nunca foram e acho que nunca vão ser também. E o que está acontecendo, eu acho que nos dias atuais, principalmente, isso aconteceu diversas vezes, né? No meu primeiro casamento, por exemplo, nossa, isso foi total, assim, o problema, né? O que acontece nos dias atuais é que, de repente, a pessoa quer conversar com você, sabe? Ela quer conversar com você e ela não sabe conversar com você. Ela quer que vocês se sentem para conversar, porque ela quer se abrir, ela quer que você ajude ela. Sabe, esse lance todo desse homem, eu não vou mais falar o nome. Eu antes estava lá no TikTok, eu ficava lá, eu não gosto de TikTok, gente, eu odeio o TikTok, porque ele fica lá, ficava, né, eu não sei mais. Então eu ficava lá, porque ele estava lá. E ele estava com um perfil lá, era um perfil assim de lendas, né, lendas, não, mitos, de mitos, né, grego e outros, né, egípcio e tal. Então ele postava esses vídeos desses mitos. Só que tinha uma coisa, naquela época eu escrevia realmente muitos e-mails para ele, esses que ele fingiu que ele não leu, mas que ele leu todos, né, que deu para perceber. Ele lia, ele sempre leu o que eu escrevi para ele avidamente. Essa é a grande verdade, tá? E através daquilo que eu escrevia para ele, então é que ele realizava esses vídeos dele. Eu não sei mais como é que está isso agora, tá? Porque eu não estou mais lá, eu não vou mais lá. De vez em quando eu não gosto do TikTok mesmo. E ele fazia então toda essa página dele com esses vídeos, e ali ele estava se autoanalisando. Vocês entendem quem é essa pessoa? Ele estava se autoanalisando a partir de todas as coisas, logicamente, que aconteceram na vida dele, que muita gente falou para ele, que ele estava metendo os pés pelas mãos com as pessoas e com ele mesmo. E eu cheguei assim, falando muita coisa, escrevendo muita coisa, né? Porque depois ele não queria mais falar comigo. Escrevendo muita coisa a respeito dele. E ele estava ali se autoanalisando, fazendo análise gráfica. Sabe aquela pessoa que, em vez de ir para o analista, para o terapeuta, ou então de conversar com aquela pessoa que está sendo importante, o discurso dela para você, mas você não quer conversar com ela porque você é orgulhoso, porque você está fazendo ela sofrer, porque você está dando tratamento de silêncio para ela. Então, ela que se for escrevendo para você, tentando te decifrar, porque sempre foi isso que eu fiz com ele, tentando decifrá-lo, tá? Para ajudar ele, para ajudar a mim também, né? Mas para ajudar ele. E ele fazendo aquele canal com aqueles mitos, sempre tomando o ponto de vista dele. Ele se autoanalisando através daqueles mitos. E agora eu não estou mais. Então, é por isso que eu acho, né, que ele fica atrás de mim. Porque ele quer conversar comigo. Eu não digo que ele quer fazer outra coisa comigo. Ele quer conversar comigo, tá? Ele quer conversar porque ele sabe que eu posso ajudá-lo em muita coisa. Ele se encontrar, ele se entender. Não que eu posso também não ajudar, mas eu posso pelo menos tentar. Ele sabe que eu tenho essa condição de fazer isso, né?
Mas ele não quer vir assim, tipo, atrás, sabe? Tipo, vamos conversar, eu quero... Ele tentou até em janeiro, mas ele faz as coisas de uma maneira que você não quer daí conversar com ele, porque ele é muito bruto, ele é estúpido. Ele não quer dar o braço a torcer, ele quer fazer de conta que ele não está querendo nada com você, quando ele está querendo tudo, entende? Então, não dá certo as coisas, né? E daí agora eu tenho essa medida protetiva, aí eu ainda escrevo por ele, às vezes, alguns e-mails, porque ele vai atrás, ele faz aquelas mensagens subliminares dele, para eu me preocupar com ele, né? Como essa da foto do hospital. Aí eu vou naquele lugar que ele quer que eu vá, e ali ele está com outra mulher. É sempre a mesma coisa, tá? Então, é difícil isso, mas bom, essa parte eu vou cortar porque eu não quero falar desse assunto. É difícil, eu já descobri também que não é só ele que faz isso. Tem outras pessoas na minha vida que fazem a mesmíssima coisa. Essa pessoa que fica passando de moto aqui, acelerando a moto no mesmo horário aqui, essa pessoa quer falar comigo, gente, eu sei que quer. Mas então, que desça da moto e me chame. Que pegue o celular e diz que meu número. Pois ele sabe. Por que as pessoas não fazem isso? Elas são tão orgulhosas, ou é porque elas não conseguem. Elas não conseguem sair de si porque elas são narcisistas. Esse guri também é narcisista. É só isso. A minha filha também é narcisista. A minha filha está conversando comigo faz 2 meses, incógnita, fazendo de conta que é outra pessoa. Entende? Por quê? A própria filha. E ela não era, né? Aí que tá, eu sou mãe dela, eu sei que ela não foi assim na infância dela. Então essas coisas são esquisitas. A minha irmã é a narcisista que mais conversou na vida que eu conheci, porque essa falava pra caramba, né? Assim, de conversas, diálogos e tudo mais, ela sabia conversar, né? Ela tem esse dom. Mas olha, eu acho que tá ficando muito narcisista o mundo. A maioria dos jovens hoje não conseguem conversar mesmo, né? Os homens já têm esse problema faz tempo, mas não eram todos os homens que tinham esse problema, né? Agora parece que ficou uma maioria de homens com esse problema aí, que não consegue conversar, né? É esquisito, é bastante esquisito isso, e não leva a lugar nenhum, só leva a lugar ruim.